E ativistas de esquerda invadiram nesta quinta-feira o prédio do Itaú, na Avenida Faria Lima, em São Paulo, para cobrar a taxação dos super ricos. O ato foi organizado pela Frente Povo Sem Medo, que defende a inclusão dos milionários no imposto de renda e a isenção de quem ganha até R$ 5.000. Os manifestantes levaram faixas com as frases "O povo não vai pagar a conta" e "Chega de mamata". O grupo escolheu a sede do Itaú para denunciar que bilionários pagam menos imposto do que a maioria da população. Segundo os organizadores, cerca de 300 pessoas participaram da ação, mas a Polícia Militar estimou um grupo de 50 manifestantes. Silvio Navarro, muito boa noite, seja bem-vindo. Enquanto eu trazia a notícia, a gente exibia imagens deste ato na Faria Lima, no prédio do Itaú. Na manhã desta quinta-feira, a gente está acompanhando aí faixas e cartazes. E vale lembrar que tem um novo protesto convocado para o dia 10 de julho, capitaneado aí pelo deputado Guilherme Boulos, do PSOL, para a próxima quinta-feira. Boa noite. Boa noite, Paula, querida, meus amigos Caute, Consta, boa noite, Augusto, meu irmão, boa noite, você que nos acompanha. Quanto desocupado, né? É impressionante que essa gente não tem o que fazer. Em dia útil, eles vão fazer baderna em frente a bancos, na Avenida Faria Lima, mas isso é resultado da radicalização do discurso político promovida pelo PT depois da derrota humilhante na Câmara em relação à tentativa do governo de aumentar o IOF, o Imposto de Operações Financeiras, ou seja, a tentativa de aumentar impostos no Brasil. Depois daquela derrota, 383 votos a 94, o governo decidiu, não sei se por ordem do ministro da Propaganda, Sidônio Palmeira, ou se foi alguma ideia do próprio presidente Lula, que parece estar mais agressivo, parece estar mais movido a bile do que em outros mandatos, mas ele radicalizou com a tentativa de retomar o bordão dos anos 1990, 80, quando presidia greves no ABC Paulista, lá na Vila Euclides, no Sindicato dos Metalúrgicos, o nós contra eles. Ele tenta ressuscitar essa ideia de que a tentativa dos bancos, da classe mais rica, de não aceitar impostos porque o coitado do pobre é quem paga a conta. Está tudo errado. Dessa vez não. Quem está sobrecarregado é o trabalhador que está levando menos comida para casa. O imposto cada vez mais alto em todas as frentes possíveis, não só sensível na alimentação, mas de energia, de combustível, tudo muito mais caro. E a responsabilidade é deste governo, que é perdulário e gasta de forma desenfreada. Portanto, ele não junta mais gente, só essa meia dúzia de desocupados é o que são. E não duvido que se a polícia tivesse chegado lá e tivesse minimamente procurado o RG, acharia assessor parlamentar do PSOL, assessor parlamentar do PT, gente ligado a gabinetes na Assembleia Legislativa de São Paulo, a Câmara Municipal, esse pessoal que é manifestante, que é baderneiro profissional. É disso que se trata. Mas eles não são antidemocráticos, não. Eles podem. A esquerda pode fazer isso. Invadir propriedade, invadir prédio. Eles podem. Consta, o Silvio falou dos desocupados, mas tinha um trabalhador aí nesse grupo que, inclusive, recebe o salário pago com dinheiro nosso. Aqui o advogado Felipe Vono, que é assessor parlamentar da deputada estadual Ediane Maria, do PSOL de São Paulo, também participou do ato. Já acharam. Vono é integrante... mais de 10 mil reais por mês. Exatamente, integrante do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra e estava em horário de trabalho durante o ato que nós acabamos de mostrar. É porque esse é o trabalho do PSOL, né? É tumultuar, invadir, criar narrativas binárias, ridículas, de nós contra eles, de ricos contra pobres, e ainda escolhem mal, né? De forma um tanto ingrata, porque cá entre nós, o Itaú é um banco muito simpático, pelo menos na figura de herdeiros, ao próprio PT, ao Lula, é um dos bancos mais lucrativos no governo do Lula, né? Então, por que tanta ingratidão com o Itaú, meu Deus? Eles deveriam estar todos ali juntos, talvez, celebrando alguma coisa em comum. É óbvio que isso aí é coisa de desocupado e mostra, na minha opinião, denota, essa é a análise política relevante, o desespero da esquerda radical, que perdeu as ruas, que perdeu as narrativas, que perdeu o povo
aliás, que há muito tempo não tem, e que está tendo que investir tudo numa campanha de mais impostos. Olha o ponto em que chegou a turma do PSOL e do PT. Mais impostos, porque, acredite, isso é bom de alguma forma para você, trabalhador de classe média. O assessor que ganha R$10 mil está bem, está com o emprego dele estável, garantido, não tem problema. Agora, aqueles que são correntistas, que têm suas poupanças com muita dificuldade obtidas, né, nesse país, aplicadas, investidas no banco, esses correm o risco de pagarem o pato uma vez mais. O Cauty, esse ato que a gente acompanhou hoje na Avenida Faria Lima vem na esteira aí da crise do IOF. A gente tem acompanhado o governo nessa tentativa de trazer de volta aí esse discurso mofado do nós contra eles, ricos contra pobres, dizendo que o imposto do IOF só afeta ricos, quem mora em cobertura, mas isso não tem respaldo na realidade. Acho que é importante a gente trazer, porque o IOF, ele afeta, inclusive, compra parcelada no cartão de crédito. E muita gente compra os objetos, os artigos, os itens necessários via cartão de crédito. Então, isso tem um impacto nos empréstimos também, que boa parte da população brasileira faz. Então, essa falácia, essa narrativa precisa ser desconstruída também, né? Que agora o governo está batendo nessa tecla e essa meia dúzia aí de manifestantes, ativistas acabaram comprando essa ideia. Às vezes a gente fica pensando se vale a pena tentar explicar para essa turma, né, que olha para os números com pouca compreensão, né, com desdém, porque números são sempre neoliberais, né, números têm esse bias bolsonarista. Então, para que tentar explicar o conceito de imposto em cima de financiamento de carro para quem não sabe nem o que é uma coisa, porque nunca trabalhou, portanto nunca pagou imposto, nem é outra porque não olha o carro com hostilidade, né? Então, mas vamos lá, para o nosso público entender também que o IOF vai afetá-lo diretamente. Não é algo que vai ficar somente nos bancões ou em quem compra dólar ou quem faz operações financeiras internacionais. Quem faz um seguro para o seu carro, para a sua casa, até para qualquer outra coisa, seguro médico, etc., paga já hoje IOF. E o governo multiplicou até por 10 vezes, dependendo da alíquota, o IOF para essas pessoas. Quem faz seguro para carro, para moto, você que é entregador, que trabalha com empresas, com plataformas, você paga IOF no seguro da sua moto, no financiamento da sua moto. E o governo aumentou esse IOF. Então, para você que está pagando a sua parcelinha, vai aumentar a parcela por causa desse aumento. Aumentaria, né? Agora foi derrubado pelo Congresso por causa desse imposto infame aumentado pelo governo Lula. Mas poderia citar uma série de outros casos do dia a dia, onde o IOF acaba afetando as operações, justamente no cartão de crédito, também já falamos, etc. Mas para que explicar isso para a turma do PSOL, que defende ditaduras sanguinárias? Quem defende o Nicolás Maduro vai poder entender alguma coisa de números, de mercado, de cartão de crédito, do dia a dia dos brasileiros? É óbvio que estamos falando de uma série de alienados que representam uma pequena minoria barulhenta, porém perigosa. Agora, só 2 pontos para lá. Primeiro, em Brasília, quem foi lá e manifestou com popcorn como é que chama? E cachorro-quente e sorvete na mão, foi preso. E quem agora vai lá e invade um prédio particular, que é o Banco Itaú, ninguém foi preso. Então começa já 2 pesos e 2 medidas. E ponto número 2, esta retórica, francamente, que já cansou, né? Já mofada, como você falou, de nós contra eles, de inimigos do povo. Pegaram essa frase, o Congresso é inimigo do povo. Sabe quem que usava a frase inimigo do povo? Era a União Soviética, na Constituição de 36. Stalin criou uma Constituição onde colocou lá que quem é contra o partido é inimigo do povo. Não sei, Binha, se podemos mostrar. Essa Constituição aqui, em russo se falava Vrag Narodna, que é o inimigo do povo. Então, inimigo do povo, o destino era um só, o Gulag, o paredão. Então, quando o PT, o PSOL usam a palavra inimigo do povo, eles fazem referência a uma Constituição assassina que mandou milhões de pessoas para campos de concentração na Sibéria e eles, sem nenhuma vergonha na cara, aplicam isso para quem pensa diferente no Brasil. Então, assim, além de ser algo profundamente imoral, é vergonhoso que partidos que se dizem democráticos usem essa retórica que, além de tudo, é perigosa, porque pode levar a atos violentos, como aquilo que vimos hoje na sede do Itaú. Chique, nosso jornalista italiano também falando russo, hein, Augusto? Sabe tudo. É. Olha só, tem um mistério aí que precisa ser decifrado.
Em 2009, o Lula disse que a pobreza tinha acabado no Brasil. Em 2013, a Dilma completou a falácia aí dizendo que os miseráveis tinham acabado. E ela explicou que só sobravam os miseráveis que não podiam, como acontece no recenseamento, no censo, que não eram localizados. Eles iam se esconder na floresta, né, para não ser alcançado pela mesada do dinheiro. E disseram isso mesmo. E o Lula cobrava, ele próprio dizia, eu cobro mesmo que o Clinton, Bill Clinton, presidente dos Estados Unidos, quando veio dar uma palestra aqui em São Paulo, ele disse que cobrava o equivalente a R$500 mil. O Lula cobrava isso para, em reuniões com os financiadores super ricos aí da sua campanha, para afirmar que tinha para ensinar como se acaba com a pobreza. Se acabou a pobreza, que luta é essa de ricos contra pobres que ele está travando agora? Voltaram, foram todos produzidos no governo Bolsonaro e Temer. Quer dizer, eu nunca deixei de ver a pobreza na esquina da rua onde eu moro. O Lula tinha sumido com elas e aproveitava essas viagens em que ele ensinava sei lá quem ficava na plateia. Como se acaba com a pobreza, ele ficava um pouco mais rico fazendo negociatas com ditadores africanos. É isso. Bom, agora 18 horas, 7 minutos.